Eu quero sair, inclusive, agora do programa da Escola Cívico-Militar, né, que acabou caindo nesse assunto. A gente começou com Jean Willis, terminou com Escola Cívico-Militar por causa da crítica que ele fez ao governador lá do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que disse que vai manter esse projeto lá no estado dele, já que o governo federal tirou a mão. Falou, se vocês quiserem manter, podem, mas sem verba federal para isso. Eu quero falar do Minha Casa Minha Vida, porque o ministro das Cidades, Jader Filho, disse que será criada uma nova faixa do programa para contemplar trabalhadores que não conseguem comprovar renda mensal. Por exemplo, catadores, por exemplo, motoristas de aplicativo. Vocês acham que essa é uma medida ideal para o tipo de trabalho que a gente tem aqui no Brasil hoje, principalmente com a pandemia? Essas tarefas, essas profissões acabaram ganhando muito espaço. E neste caso, elas precisam também ser vistas pelo programa Minha Casa Minha Vida, embora essas pessoas não tenham ali o contra-cheque muitas vezes para comprovar essa renda, Gustavo Segré? Ninguém deve ficar de fora de uma questão econômica e muito menos de uma questão social. Mas tem o mais aí? Não, ninguém deve ficar de fora. Esse é o primeiro princípio. Ponto. Aí é um princípio. Agora, de que maneira a gente coloca isso? Quando você tem projetos como Minha Casa Minha Vida, se baseia em dois princípios. Um, o governo está aportando e quem recebe tem que pagar por essa parcela. O fato de não conseguir comprovar renda não deveria ser uma exceção, mas hoje existem muitas formas, por exemplo, utilizar MEI, que é microempreendimento individual, em que a pessoa pode estar dentro da regra, mesmo sendo uma pessoa que usa ou é motorista de um aplicativo, e está formalmente justificando seus ingressos, que deveria ser o que vale a pena, para que ninguém fique de fora por um lado, mas também esteja dentro da legalidade tributária pelo outro lado. Isso não tem um impacto tributário para a pessoa. Paga 50, 60 reais por mês. Então, perfeitamente poderia ser inclusivo, sem necessidade de deixar ele marginado economicamente. 5h51, pessoal da rádio, mais um intervalo, daqui a pouco esperamos vocês. Nas outras plataformas, seguimos firmes e fortes. Felipe, quero saber de você se o governo tem condições de arcar com mais essa categoria também. Eu acho que sim. Eu acho que o governo realmente está tendo uma postura contemporânea, tendo em vista, inclusive, que grande parte da população no Brasil é composta por pessoas informais, no mercado informal, né, que não tem condição de declarar e comprovar sua renda. Então, o governo realmente está dando um passo na inclusão dessas pessoas que são uma parcela significativa da população. Agora, eu queria deixar claro aqui, né, que o Brasil deveria também focar em projetos mais modernos e mais realistas. Te dou um caso concreto. Em São Paulo, por exemplo, você tem 500 mil imóveis vazios e 30 mil sem tetos. Às vezes, né, construindo casa que você consegue abarcar essa população. Você consegue, por exemplo, alocar essas pessoas por meio de aluguel social e por meio de alocar essas pessoas nesses imóveis vazios no Brasil todo. O que foi, Gani? Não, eu vejo que o governo, ele acredita que tem recurso para absolutamente tudo, porque tudo isso custa e são medidas, né, de alguma maneira que a sociedade está pagando com gasto público, o gasto público é o gasto da sociedade e a gente está com um problema fiscal para resolver. Então eu vejo que, por exemplo, o governo ele deveria focar muito mais na questão do saneamento básico do que neste programa. Mas esse programa, é claro, que dá holofote. O saneamento básico não dá holofote, não dá voto, mas isso dá voto, né? Gera aí capas de jornais, etc. Agora, a gente já viu essa fórmula no passado, quer dizer, excesso de gasto público, como se a gente não tivesse um problema fiscal, e a gente sabe onde é que deu. Melhor programa de governo é gerar emprego, é o Estado sair de cena, deixar o mercado atuar para geração de emprego, é isso que reduz pobreza. O que foi, Felipe? Não, Gani, você também está vindo bem, mas no final você escorregou, né? Nesse caso específico, né, dar moradia para as pessoas faz parte de você observar a dignidade dela, né? E é importante o governo destinar parte desse projeto para as pessoas da categoria de autônomos e informais, que têm condição, sim, de arcar com o custo desse projeto, porque, na verdade, o governo está dando de graça a casa. As pessoas estão pagando por meio de financiamento. Então, eu concordo, Felipe. Com certeza, dignidade humana, etc. Agora, há um excesso de gastos para tudo. Então, por que vamos aqui priorizar esse tipo de programa, mas vamos cortar gastos em outras áreas? Eu não vejo nenhuma medida focada no corte de gastos, justamente, talvez, para financiar um programa como esse.